Avançando um pouquinho mais aqui, ó. Lista de inclusão. O que é isso? Eu posso incluir as palavras que eu quero que ele trabalhe. E aí, a partir dessas palavras, ele vai gerar estatísticas. Ele vai cruzar palavras. Qual palavra se relaciona com qual outra palavra? Em qual texto essa palavra aparece? A partir de uma lista de inclusão. E olha que bacana. Número de vezes que a palavra aparece, em quantos documentos a palavra aparece. Eu não estou falando aqui de apenas de palavra-chave, estou falando do texto. Do texto. Ele leu o texto PDF e achou as palavras. E contou para a gente quantas vezes a palavra aparece. Em quantos documentos, percentual e assim por diante. E olha que bacana essa estrutura. A palavra que mais aparece é a relação dela com outras. E ele trouxe o contexto onde essas palavras estão. E quando eu clicar aqui, ó, ele vai direto para o documento. Então ele é muito eficiente nesse sentido. Aqui, ó, as categorias. Lembra que eu falei das categorias? Eu vou ter uma categoria que representa um conjunto de textos. Eu consigo enxergar as categorias e em quais documentos elas aparecem. Então, por exemplo, aqui, Smart Manufacturing. Em quais documentos aparece essa categoria? Se eu clicar aqui, eu vou direto no documento que fala sobre essa categoria. Pô, esse autor falou mais dessa categoria. Esse autor não falou nada de inteligência artificial. Pô, como que pode? Já podia ser um sinal para um gap, né? Porque se esse cara não falou de inteligência artificial, é uma coisa importante, podia ser um gap. Então, essa ferramenta é muito legal para você gerenciar o seu projeto e também fazer análise de conteúdo. Frequência em que aparecem as palavras-chave. E aqui uma nuvem de palavras, né? A famosa nuvem de palavras. Bacana? Percebam que aqui ele apresentou para mim o D, né? Um artigo. Tem como no MaxQDA eu fazer uma lista de exclusão. Quais palavras eu não quero que ele use. Não quero que trabalhe com artigos, conjunções, eu posso excluir. Dá para você importar bibliotecas de palavras a serem excluídas. Então é uma ferramenta muito importante nesse trabalho de avaliar conteúdo. Esse software está disponível aqui, ele não é livre. Não, então, de novo, é uma licença paga. O professor Otávio comprou uma licença e ela está no primeiro notebook no laboratório ali. Quem precisar usar, falar com a gente libera a senha para vocês usarem. Está disponível para a gente poder usar aí. E eu e o Max vamos gravar um vídeo daqui a uns dias, dando um passo a passo para você, a partir de alguns arquivos PDF, começar a fazer análise de conteúdo e poder trabalhar na sua pesquisa. Bacana? Então essa primeira parte, pessoal, foi uma introdução aí, né, um resgate de um trabalho que o Luiz, a Thaís, o Juliane fizeram sobre a introdução à bibliometria. A gente colocou alguns elementos novos para deixar o curso um pouquinho mais avançado. E vamos entrar agora em mais algumas ferramentas importantes que o Max vai tratar com a gente, né, para a gente poder explorar bem essa questão da bibliometria. Legal? Perguntas nessa primeira fase, nessa primeira parte? Bacana? Pergunto para vocês. Qual a importância da bibliometria? O que você diria para mim? Qual a importância para o seu projeto de pesquisa ou para a sua pesquisa? Qual a importância da bibliometria? A base que justifica o seu projeto. A base que justifica o projeto. O que mais? Tomada de decisão. É uma ferramenta que vai me ajudar a decidir qual caminho seguir na minha pesquisa. O que mais? Deixar essa pesquisa mais robusta. Deixar a pesquisa mais robusta. O que mais? Tem mais coisa. Aponta caminho para novos pescadores. Quer dizer, eu, a partir da bibliometria, vou indicar caminhos. Aí eu vou ser um cara legal, como o Max falou, né? Futuras pesquisas podem abordar. Esse trabalho não abordou. Vou dar de presente para outros pescadores. Inclusive para mim mesmo, né? Eu posso pegar isso e na sequência já estar trabalhando num outro artigo. Ô, Sérgio, eventualmente esses gaps podem até direcionar o teu trabalho, né? Pode. Você estava pensando numa coisa e eventualmente quando você vai estudar esses gaps, ele te dá uma direção mais interessante, eventualmente. Perfeito. Olha que legal. No nosso grupo de pesquisa, nós estamos montando um portfólio de oportunidades. Que aparece aonde? Na bibliometria. Você vai estudando e tal. Tem um monte de gap que você vai identificando, vai dando um portfólio. Pô, na minha pesquisa não dá para tratar esse tema agora. Vou sair muito do foco. Mas, ó, semestre que vem não vou perder a chance de estudar esse tema. Tem tudo a ver com a minha pesquisa. Mas não é o foco agora nesse momento. Então, bem colocado, uma oportunidade para você explorar no futuro. Não pode ser um futuro muito distante, né? Porque se for muito distante, vai acontecer, alguém vai pegar e vai fazer. Alguém vai fazer. E os temas acadêmicos, né, muitas vezes, a
a gente vê que muda muito o crista da onda, né? Então, vou dar um exemplo para vocês da minha pesquisa. Eu estou pesquisando dentro da sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, né? E ao fazer uma análise detalhada sobre as tendências das publicações do tema, eu cheguei a uma conclusão que em 2018 nós estamos num ponto de inflexão que talvez possa ser um sinal de declínio desse campo de pesquisa. Então, por exemplo, hoje estou fazendo um mestrado sobre esse tema, mas provavelmente para o doutorado eu não devo explorar esse tema, eu tenho que pensar em alguma coisa associada à gestão de resíduos sólidos ou partir para um outro tema que seja relevante. Por quê? Isso vai impactar numa possibilidade de bater nas portas, né, das editoras, dos journals, e não conseguir publicar, né, os meus papers. Então a gente tem que estar muito bem embasado, a gente tem que usar as ferramentas para nós sabermos se a gente vai ser bem quisto, né, nas publicações, porque se nós não formos, né, a gente vai ter parte do nosso trabalho aqui, que é conseguir dar visibilidade a publicações de relevância. A gente não vai estar sendo eficiente nessa frente de trabalho, né? É aquela coisa, a gente pode levar os nossos projetos, né, os nossos cursos de duas formas. A gente pode obter o título fazendo aquele arroz com feijão sem tempero, né? Ou nós podemos, né, agarrar com unhas e dentes, né, os nossos projetos e buscar ter aí uma produtividade significativa, né? Pessoal, eu vou trabalhando com vocês. Tem algumas partes dos exercícios assim que eu vou fazer com vocês, em que acho que dá tempo, né, de dar uma manipulada aí nos softwares, né? E a gente vai trabalhando junto, vou construindo com vocês e vou mostrando passo a passo essas ferramentas, né? Pessoal, a gente viu a parte básica da construção, né, do VOS Viewer, que proporciona a formação de clusters, né, como o Sérgio mostrou para vocês, fazendo a formação dos clusters de autores, né, de países, tem também as opções de documentos, palavras-chave, né? E dentro desses clusters que são formados também, ele possibilita algumas inferências como agrupamento de cores afins. Esse agrupamento de cores afins também se pode fazer, né, algumas inferências a respeito disso. Agora, o que eu vou trabalhar com vocês dentro do VOS View vai ser a construção de um mapa em que o VOS nos fornece informações mais detalhadas a partir dos abstratos. Com os abstratos, a gente vai ter uma gama de palavras maior e a gente vai ter uma sistematização desses elementos, nos mostrando, a partir de algoritmos, quais são os termos que são mais relevantes dentro do campo de estudo. E o que é legal é que, quando se utiliza esse artifício, muitas das vezes a gente não tem muito explícito, né, as palavras de acordo com as palavras-chave mais citadas, ou seja, os algoritmos utilizados levam-se em conta, né, a relação dessas palavras junto ao abstract e te dá um ranqueamento diferente das palavras-chave. Ou seja, com esse artifício é possível nós visualizarmos palavras que possam nos dar um direcionamento a gaps implícitos, né? Então, pessoal, a gente tem um pouco de diferença em relação à extração das informações das palavras-chave, porque a gente não vai lidar com a análise bibliométrica que a Scopus fornece, né? A gente vai lidar com análise de texto, né? Então, essa é uma diferença importante que a gente vai ter nessa construção. Então a gente vai fazer a abertura do software, aí depois a gente vai usar
A gente vai criar, na verdade, a partir daqui, a gente vai criar um mapa baseado no texto, não é? Aí depois daqui a gente vai usar a base da Scopus. E também, pessoal, é possível nós trabalharmos com essa ferramenta usando o RIS, né? que é o mesmo arquivo que a gente usa para fazer o Mendeley, como o Sérgio nos mostrou, e também vai ser o arquivo que a gente vai trabalhar no SciMatch, que a gente vai abordar hoje aqui com vocês. Pessoal, quando a gente faz esses procedimentos dentro do software, né, a gente tem alguns pontos para serem analisados, porque quando a gente abre o sistema, nós temos que escolher entre 3 possibilidades. Nós temos a possibilidade de lidar com títulos e abstract, né? Nós temos a possibilidade de lidar apenas com o título, e também a gente pode lidar com abstract. Sugestões, pessoal, sugestões. É claro que é muita coisa para a gente transmitir em pouco tempo. A gente tem que, além de mostrar os procedimentos, que a gente puder compartilhar com vocês de elementos estratégicos, né, para que vocês possam se imbuir, né, na hora de vocês construírem o trabalho de vocês. A gente tenta fazer isso na medida do possível, né? Mas a sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: vocês vão analisar 200, 300, 400 artigos, façam, sugiro, escolham o abstract, para não misturar aqui a base com os títulos, com essa possibilidade, títulos abstratos. Mas se vocês fizerem uma pesquisa em que tem aí 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 artigos, não é? De repente vale a pena vocês usarem somente o título. Por quê? O título, pessoal, é o filé da pesquisa, né? Quanto mais possível analisar os títulos, nós teremos uma informação mais precisa, porque o título geralmente ele demonstra, né, a característica principal da pesquisa. O título demonstra o assunto que vai ser tratado. Muitas das vezes também ele consegue mostrar qual vai ser o método utilizado, né? Não é muito bom colocar o método no artigo, mas muito se coloca, então você consegue identificar com poucas palavras aquilo que você vai precisar para a sua pesquisa. Só um comentário. Na minha fala, vocês observaram que eu falei da seleção dos 30, 50 artigos, do qual eu vou detalhar e fazer uma leitura mais apurada. Com uma ferramenta dessa, eu tenho a oportunidade de incluir todos os artigos para fazer os mapas. Então, nos mapas que eu vou gerar nessa ferramenta, como a gente vai ver agora, eu posso colocar todos os 854 artigos que eu achei como relevantes, após o filtro que eu fiz. Bacana? Exatamente, né? Você vai conseguir extrair, né, de forma sistêmica essas informações. Só falando um pouquinho como funciona, né, essa questão dos mapas estabelecidos pelo VOS nessa ferramenta, se tem a possibilidade de analisar por meio binário ou todo o conteúdo, né? Como é que funciona cada um dessas duas possibilidades? Quando se trata da ferramenta da extração binária, né, você vai ter um ranqueamento parcial de cada um dos artigos. Então, vai se ter aí um abstract que vai ter os percentuais de relevância de cada que está dentro desse artigo. Aí vai ter mais um que vai ter o seu ranqueamento, vai ter outro que vai ter o seu ranqueamento, e a partir desses ranqueamentos parciais se faz um ranqueamento geral. Quando nós temos a segunda opção, o full, nós temos depositado todas as palavras advindas do abstract, e essas palavras depositadas vão para um balaio um balaio gigante, e se fraciona, se faz o ranqueamento com tudo isso misturado num panelão, né? Então, a experiência nos mostra que quando a gente opta pela segunda opção, a gente vai ter mais riscos de termos alguma coisa
um pouco menos real, digamos assim. Então, o mais adequado para vocês utilizarem é a opção binária, né? Já falei aqui.